Olá, alunos! Vocês são muito bem-vindos à disciplina de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Eu, professora Mara, e a professora Suzy estaremos conduzindo a disciplina de Políticas com vocês. Eu sou graduada em Pedagogia e Educação Física e o meu foco de estudo sempre foram as políticas educacionais. Fiz mestrado e doutorado na área de educação e desde então estudo as políticas educacionais e o meu objetivo aqui é que a gente possa discutir e contribuir então para o estudo de vocês, para o nosso estudo na disciplina de políticas educacionais. Agora conheça também a professora Suzy, que estará conduzindo a disciplina juntamente comigo. Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos às aulas de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica. Sou a professora Suzy Cordeiro e estou aqui juntamente com a professora Mara para passar algumas dicas para vocês, alguns conhecimentos de políticas educacionais. Permitam que eu me apresente. Eu sou, então, graduada em Pedagogia, tenho mestrado e doutorado na área de Educação e espero contribuir um pouquinho para a formação de vocês. Forte abraço e até as próximas! Bom, alunos, então, nesta unidade 1, o nosso tema é sobre os indicadores educacionais e o avanço no acesso à educação. Então, as perguntas, para vocês, algumas perguntas para vocês. Quantos alunos nós temos matriculados hoje na educação básica? Quantos desses alunos são matriculados na educação infantil? Quantos são matriculados no ensino fundamental? E quantos são matriculados no ensino médio? Quantos desses alunos estão na rede municipal, na rede estadual ou na rede federal de ensino? Nós necessitamos destes dados para avaliar, para discutir e para propor as políticas educacionais para a educação. Os dados, os indicadores educacionais são fundamentais para na discussão da própria distribuição dos recursos, se os recursos estão sendo aplicados conforme a realidade educacional. Esses dados nos dão a noção da realidade da educação, de quantos alunos, de quantas escolas, da idade dos alunos, da distorção idade-série. O que é isso? Bom, um aluno de 6 anos deve estar matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, com 7 anos, no segundo ano do ensino fundamental. Se nós temos um aluno com 10 anos no segundo ano do ensino fundamental, então nós temos uma distorção idade-série. Nós precisamos saber esse índice e discutir políticas a partir de um diagnóstico e de uma realidade que os dados nos permitem, então, olharmos para essa realidade da educação. Nesse sentido, todos esses indicadores e os dados estatísticos utilizados são, então, o nosso suporte para discutirmos as políticas, para decidirmos as políticas educacionais, tanto na elaboração, como na reformulação, na avaliação, no monitoramento das políticas públicas, ou até mesmo na extinção de uma política pública que ou ela já cumpriu seu papel ou ela não tem funcionado, por exemplo, ela precisa ser extinta. Além do benefício, de vocês estudarem as políticas, conhecerem esses dados estatísticos, nós crescemos nos nossos argumentos também. Hoje as pessoas discutem as políticas públicas, mas muitas vezes sem acesso aos dados oficiais, aos dados do governo, para poder fazer uma discussão saudável, para fazer uma discussão com dados reais. Nós temos também, conforme colocado no material didático de vocês, o direito do acesso à informação. É um direito constitucional de todo cidadão ter acesso à informação. Nesse sentido, o governo tem a obrigação de manter os órgãos oficiais para a produção desses dados, produção e análise e a socialização dos dados estatísticos no Brasil. Nós precisamos desta consciência de que nós temos o direito do acesso à informação, cobrar este acesso à informação. Então, é o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que trouxe este direito à informação. Por isso, quando nós discutimos um órgão, por exemplo, como o IBGE, ele
necessita existir, porque como nós vamos então olhar, analisar e programar e rever as políticas educacionais sem os dados concretos para tal análise? Em 2012, o governo criou então, a partir desta discussão da própria Constituição Federal, do acesso do direito à informação, o INDA, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. E criou, a partir disso, um portal nacional de dados abertos e nós temos dados ali sobre infraestrutura, sobre saúde, sobre educação, sobre o investimento. E nós precisamos acessar esses dados e conhecer esses dados. A política pública, assim como todos os dados que são produzidos pelo governo, partem do princípio da publicidade. Esses dados, esta realidade, todos os dados que são colhidos, necessitam estarem disponíveis para a população. Nós precisamos de todos esses, por exemplo, como nós vamos saber então se nós diminuímos a desigualdade social no Brasil? Através dos dados, nós precisamos da continuidade também desses dados. Como que eu vou saber se nós melhoramos na distorção idade-série? Se nós diminuímos ou aumentamos as matrículas do ensino médio, por exemplo? Então, este princípio é também fundamental para o exercício de cidadania, assim como em toda análise, construção e avaliação das políticas educacionais. Em se falando no direito à informação, dentro do próprio Ministério da Educação, além do que nós falamos do Portal Brasileiro dos Dados Abertos, nós temos órgãos responsáveis especificamente pela avaliação e pela produção desses dados na área educacional. Dentro do Ministério da Educação, que é o órgão maior, nós temos o INEP, que é o órgão, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável por todas as avaliações da educação básica e da educação superior. Como já comentamos, o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Cada um desses órgãos possui uma página, um sítio, e que você pode visitar, pesquisar e encontrar uma infinidade de dados para discutirmos as políticas públicas, para você fazer uma pesquisa, para você colocar esses dados em um artigo que você vai escrever, na sua prova, no seu fórum, enfim. Isso é importante porque isso dá argumento, né? Temos então argumentos para a discussão das políticas educacionais. Falando um pouquinho do INEP, que é responsável por todo o processo avaliativo, dentro do INEP nós temos as avaliações da educação infantil, do ensino fundamental, da educação básica, que é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Dentro do SAEB nós temos então o próprio Enem, temos o Enseja e as diversas provas que são aplicadas conforme o ano de escolarização, como o segundo ano do ensino fundamental, o quinto ano, depois também como o Enem no ensino médio. Além dessas avaliações, a produção de um indicador que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele não é uma avaliação em si, mas ele contempla tanto os dados do censo escolar como os dados do SAEB para um indicador, então, de qualidade da educação básica. Dentro desses dados, nós temos todo um sistema na educação de coleta de informações sobre número de matrículas, aprovação, reprovação, que são alimentados por cada escola, por cada município, por cada estado e que compõem o censo escolar e que nos traz, então, as respostas para as perguntas feitas no início da aula. Para discutir um pouco sobre os dados, sobre a estatística educacional, sobre o próprio IDH e IDHM, nós convidamos então o professor Hugo, que é graduado em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Geografia com ênfase em produção do espaço e dinâmicas territoriais. Então, para a gente poder trocar informações e ter também
alguém específico da área que estuda então essas dinâmicas territoriais para falar um pouquinho para a gente sobre IDH, IDHM e como entender um pouco esses dados da educação no Brasil, essa desigualdade, o avanço no próprio acesso à educação e precisamos discutir, além do acesso, a questão da própria qualidade da educação. Então, fiquem com o professor Hugo. Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Hugo, sou professor da instituição da Unicesumar há algum tempo, como a professora Amara me apresentou. Eu trabalho aí na disciplina de Geografia, licenciatura em Geografia, e estou aqui para contribuir um pouco com vocês acerca dos dados estatísticos relacionados à educação no Brasil, principalmente no que se refere à questão do IDHM, que é um dado muito importante que nós temos aqui, que é muito utilizado para as análises mais locais do Brasil, tá? A gente usa também o IDH para umas análises mais globais, mas quando a gente vai tratar da conceituação, da educação, da longevidade, da renda no Brasil, há uma tendência da gente usar um dado que é conhecido como IDHM, que é um dado mais preciso, mais adequado à realidade brasileira. E aí, partindo desse pressuposto, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso, tá? Bom, pessoal, eu acho que antes de eu falar sobre o IDHM, eu acho que é importante a gente falar dos dados estatísticos, né? Não é à toa que o IBGE é um instituto que ele tem um alto gasto do governo com relação a ele, né? Porque os dados estatísticos eles são importantes desde lá da França, desde a Revolução Industrial, por conta que é ele que mostra para a gente o futuro de determinado país, é ele que vai mostrar em quais áreas que devem ser investidos determinados recursos, é ele que vai mostrar como a gente está usando nosso recurso com relação a determinadas coisas. Por exemplo, se você observa que tem muita criança nascendo, há uma tendência do governo ser obrigado a construir mais creches. Se você percebe que a população está ficando mais idosa e está tendo menos criança, há uma tendência de diminuição das creches e aumento das casas de repouso. Então, o dado estatístico ele ajuda a planejar o futuro do país. Então, você ter um bom órgão estatístico no seu país garante para você adequação e menos desperdício de dinheiro, menos desperdício de tempo com relação a investimentos, tá? Bom, o IDH, pessoal, ele é um dado que ele é usado pela ONU, IDH geral, não IDHM. Ele é um dado que é usado pela ONU como um dado oficial para medir desenvolvimento. Tá? Então, ele é utilizado para falar assim, quem é o desenvolvido e quem não é o desenvolvido no mundo. Mas nem sempre foi assim, né? A gente, durante muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a ONU buscou tentar mensurar que país que estava crescendo, que país que estava para trás depois da destruição da Europa. E aí criou-se o dado estatístico do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que é basicamente tudo que um país produz economicamente falando. Como o PIB também ele mostra apenas uma média, né? Como ele mostrava alguns problemas, foi criado outros dados, né? Outros indicadores, como por exemplo o PIB per capita. Resolveu-se pegar o PIB total da população e dividir o PIB total de um país e dividir ele pela população. Mas também apresentou alguns problemas, então foi resolvido criar o índice de Gini, que é um índice que demonstra a desigualdade entre a renda mais alta e a renda mais baixa, mas também demonstrou alguns problemas. Em suma, turma, o fato os dados estatísticos, não existe um dado estatístico perfeito para indicar a qualidade de vida. Esse é o fato, isso é fato, porque todos vão apresentar algum problema. O fato é que a ONU resolveu usar o IDH como índice oficial para se demonstrar o desenvolvimento de determinada localidade. Então ele é um índice que, a sigla dele significa Índice de Desenvolvimento Humano, né? E ele mostra para a gente o quão bom é determinado país para se morar ou não. Para isso, a ONU usa uma nomenclatura, né? Já mudou muito essa nomenclatura, mas a nomenclatura utilizada é porque assim, o dado do IDH, quando você faz o cálculo geral, que não é um cálculo um pouco mais confuso, né, e tal, ele sempre vai variar entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1 esse valor, melhor é o país. Quanto mais próximo do 0, pior é o país. E aí ele criou graus, né, nomenclaturas, uma tipificação que a gente fala. De 0 a 0,550, o índice de desenvolvimento do país é baixo. De 0,551 até 0,700, aí o índice é médio. De 0,701 até 0,800, o índice é alto.
E acima de 0,8, a gente já pode dizer que o país ele tem um índice de desenvolvimento muito alto. Então isso é importante destacar para vocês. Por conta disso, pessoal, eu também confio que o IDH talvez seja um dado muito bom para se mensurar a qualidade. Por quê? Porque se você olhar essa tabela que está para vocês aí, vocês vão perceber que nem sempre o país mais rico ele é o mais desenvolvido, porque não se leva em conta só no IDH a riqueza. A riqueza é uma a gente chama de, é uma tripartite, né? Uma tríade. É uma das três coisas, um dos três indicadores que compõem o IDH. Para você falar que um país é desenvolvido, ele precisa ter dinheiro? Sim, ele precisa ter dinheiro. Mas mais do que isso, ele precisa ter acesso à educação e acesso à qualidade de vida, à saúde. Quanto mais o país tiver dinheiro, mais ele tiver acesso à educação e mais ele tiver acesso à saúde, melhor vai ser o país. E aí não vai depender do dinheiro, e sim como o dinheiro é aplicado. Se vocês perceberem aí, vocês vão ver que os 6 primeiros países em DH nem são os 6 mais ricos do mundo. É Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca e Singapura. São 6 países que nem figuram entre as economias mais ricas, né? Se você pegar em PIB mesmo, o Brasil está à frente de muitos desses países. Mas a questão do dinheiro é apenas uma das 3 partes que compõem o IDH. Por isso essa tabela é muito importante. Vocês vão ver que o Brasil está em 79º e ele está atrás do Azerbaijão, por exemplo. Ele está atrás da Albânia, por exemplo, que são países economicamente muito inferiores ao Brasil. Então não é só dinheiro que deve ser levado em conta quando a gente fala em desenvolvimento. E aí, pessoal, falando especificamente do IDHM para vocês, falando especificamente do IDHM. O IDHM, pessoal, foi a ideia do IDHM era que o IBGE, né, os órgãos de estatísticas brasileiros, ele conseguisse chegar num dado que fosse mais condizente com a realidade brasileira. Porque quando você vira e fala assim, por exemplo, o Brasil tem, se você olhar no dado estatístico, o Brasil ele tem 0,754 de IDH. Então é um IDH bom, né? Então, se você olhar, uma pessoa que é de fora do Brasil, quando olha o Brasil, fala assim, não, é um país excelente para se morar. Mas nem sempre todos os lugares do país são bons para se morar. Às vezes, se você parar para ver, as condições financeiras de acesso à educação e de acesso à saúde na região sudeste, por exemplo, são muito melhores do que no resto da região. Então, leva o estrangeiro a acreditar que todo o Brasil tem o mesmo dado que a região sudeste, quando na verdade não é assim, a gente tem diferenças entre as regiões. E aí, para adequar esse dado do IDH mundial, a gente chama de IDH global, à realidade brasileira, foi criado um IDHM, que é um IDH mais ajustado à realidade nossa. Ele também leva em conta os 3 pilares, vamos dizer assim, o pilar da renda, o pilar da longevidade, da saúde e o pilar da educação. O pilar da renda, pessoal, o dado estatístico utilizado no IDHM, ele é um pouquinho diferente do dado estatístico usado no IDH global. O IDH global, ele usa a média, o PIB per capita, o PIB dividido pela população. Só que o IBGE não tem esse dado estatístico por região, por cidade. O IBGE não tem essa possibilidade de ter esse dado. Então foi ajustado à realidade municipal. Pega-se o dado do valor municipal e foi utilizado no IDHM. Então, a diferença do cálculo da renda para o IDHM e para o IDH global é simplesmente o dado utilizado. Enquanto o IDH global usa o PIB per capita geral do país, no IDHM a gente usa o PIB per capita municipal. Com relação à longevidade, o dado de IDH global é o mesmo utilizado no IDHM, então não tem diferença nenhuma. Agora, para nós aqui, para vocês que estão fazendo essa disciplina de políticas públicas, o que interessa mesmo é saber sobre o IDHM Educação. Por quê? Porque o IDHM Educação, pessoal, ele reflete a real realidade brasileira. Porque a gente tinha dificuldade de entender qual era o IDH utilizado por exemplo, pela ONU. A ONU, para ela calcular o IDH educacional de um país, ela simplesmente usava um indicador, que era o quê? Pessoas com 25 anos ou mais
e o tanto de anos que elas estudaram. Ou seja, eles pegavam todas as pessoas que tinham mais de 25 anos de um país e via quanto que na média eles tinham estudado. É simplesmente esse dado que a ONU usa. Para a realidade brasileira, isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque a gente tem que pensar em dois pilares, o pilar do adulto e o pilar do jovem. Quanto que o adulto estudou e quanto que o jovem está estudando. Por quê? Porque no caso brasileiro, o problema não é nem mais o acesso. Isso provavelmente vocês vão ver na disciplina de políticas públicas. Não é o acesso em si à educação, e sim a qualidade da educação e, mais do que isso, né, a questão vamos dizer assim, da idade correta do aluno na série correta. Porque a gente tem muito problema de defasagem, muito problema de repetição de ano no Brasil. Então o IDH global, ele não conseguia mostrar isso para a gente. No IDHM, a gente tenta fazer isso como? A gente não usa aquele dado usado pelo IDH global. A gente não usa essa ideia de 25 anos ou mais em média de estudo. A gente exclui ele. A gente procura dividir em dois grupos. Primeiro, para os adultos, para a gente calcular a média de idade os anos de estudo dos adultos, a gente usa um indicador só, que são pessoas com 18 anos ou mais que completaram o ensino fundamental. Porque na ideia brasileira, as pessoas que completaram o ensino fundamental já têm o fundamental para a vida. Então a gente vê quantas pessoas no Brasil têm mais de 18 anos que têm o ensino fundamental. Ponto. Resolvemos o problema dos adultos. E dos jovens? Aí, como o problema dos jovens é, em si, a frequência correta, né? Porque às vezes você tem um aluno de 17 anos que está no 6º ano. Esse que é um grave problema que você tem no Brasil, apesar do acesso ter ampliado. Então a gente resolveu usar vários dados, que é o quê? Crianças de 5 a 6 anos que estão no ensino escolar correto, crianças que têm de 13 a 15 anos que estão no ensino fundamental correto, crianças que têm de 15 a 17 anos que estão no ensino médio completo e pessoas acima de 18 que estão cursando a faculdade. Então, assim, a gente passou a usar vários outros dados, tá, com relação a isso. E aqui até, se você olhar aí, a gente tem até um organograma que realmente demonstra isso para vocês do IDHM. Você tem lá em cima, lá em amarelo, o IDHM, né, que é formado por 3 pilares, a longevidade, a renda e a educação. Como eu disse para vocês, a longevidade ela é a mesma usada pelo IDH global. A renda a gente tem um ajuste para um dado mais municipal, só que a grande diferença do IDHM está no IDHM educação, na parte educacional. Por quê? Porque para a gente calcular a questão do adulto, a gente usa lá 18 anos ou mais que concluíram o ensino fundamental. Agora, para a gente ver a população jovem, a gente usa mais 4 outros indicadores que estão aí para você, que demonstram e mensuram para a gente a qualidade da educação no Brasil. Beleza? Então, assim, aí vocês têm na apostila de vocês lá uma série de outros dados. Isso tudo você encontra, pessoal, no site que está disponível aí para vocês, que é no atlasbrasil.org. Lá você vai ter vários outros dados desagregados. Aí você pode mexer no mapa e você pode desagregar esses dados. Você pode ver quantas crianças, por exemplo, acima de 18 anos do ensino fundamental são negras, quantas estão na área rural. Então você consegue ver todos esses dados desagregados de alguma forma. É muito bacana e vale a pena vocês conhecerem. Tá certo? Bom, outro detalhe que é importante destacar para vocês, que eu acho que assim, é um foco da disciplina também, é falar sobre o acesso à educação. A gente sabe que as classes de menor renda têm menos acesso à educação no Brasil. E com certeza as classes de menor renda no Brasil têm destaque, a gente tem esse destaque para a questão da cor. A gente sabe boa parte das rendas mais baixas no Brasil são de pessoas que são da cor negra, são da cor negra. E as pessoas que recebem mais no Brasil, na média, né, são da etnia branca. Então, assim, você tem esse problema no Brasil ainda, do acesso relacionado à questão da cor. Vocês estão vendo nesse gráfico de vocês aí, que vocês têm a questão do homem branco e a média salarial de um homem branco. Logo abaixo vocês têm a média salarial de uma mulher branca e embaixo a média salarial de um homem negro e logo embaixo a média salarial de uma mulher negra. Você pode perceber que o homem negro, na média, recebe até menos que a mulher branca. Então a questão da cor perpassa a questão do gênero no Brasil.
E não à toa, né? 70% das pessoas que estão em condições precárias de vida no Brasil são negros. E isso tem relação com raízes históricas que não cabe aqui falar, mas tem relação com o que ocorreu no passado com relação a essa etnia. E aí, por conta disso, pessoal, nos últimos anos, devido às políticas afirmativas que a gente teve no Brasil, são várias, né, que a gente teve, a gente vê, e vocês têm isso na apostila de vocês, uma ampliação da educação nas classes dos cohorts, né, nas classes mais baixas da população, principalmente na classe D e E. Vocês podem olhar nesse gráfico, esse primeiro gráfico aí de escolaridade média que tem de 1995 até 2015, vocês vão perceber que em 1995, 3,9% da população, a classe D e E tinha na média 3,9 número de anos de estudo. Em contrapartida, a classe C tinha 5,4 e a classe A e B 8,2. E quando você vai ver em 2015, né, 20 anos depois, você percebe que houve um crescimento exponencial dos anos de educação da classe D e E. Por quê? Porque elas passaram a ter mais acesso à educação devido às políticas afirmativas. Políticas públicas afirmativas que criaram condições para que elas pudessem entrar na faculdade, que elas pudessem ter acesso à educação. Tanto que vocês veem aí num outro gráfico que tem na apostila de vocês, que é os 2 Brasis, né? Que mostra exatamente os brasileiros em ensino superior entre 95 e 2015. Vocês percebam que as classes A e B, elas cresceram cerca de 2,6 vezes o número de pessoas no ensino superior. Em contrapartida, as classes C, D e E subiram 24 vezes o número de pessoas no ensino superior. Isso demonstra um grande avanço no acesso à educação no Brasil. Só que aí que tá. Por isso que o IDHM vem para ajustar isso. Porque uma coisa é você ter o acesso, outra coisa é você ter a qualidade da educação, e outra coisa também é você estar inserido no contexto correto da sua idade com relação à educação. E não adianta nada a gente ter todas as crianças de 17 anos, por exemplo, na escola, mas se todas estão no 6º ano. Isso não bate com a realidade. Isso aí não pode ser considerado um dado positivo. Então, assim, a gente tem que ser bem frio nessas horas, nessas análises. Outro dado importante que também está na apostila de vocês, pessoal, é a taxa de atendimento escolar de 6 a 14 anos por classe. Percebam que de 95 a 2005, houve um aumento exponencial nas classes D e E. A gente sai lá de 81% para quase 98%. Isso se deve ao quê? Mais uma vez vou repetir, às políticas públicas que forçaram os pais a colocarem as crianças na escola, que permitiram que os cohorts mais pobres da população, por exemplo, tivessem acesso à educação e ensino superior. Então você tem uma série como por exemplo, FIES, né? Você tem o Enem, você tem uma série de políticas públicas que foram criadas com esse objetivo, de dar acesso. Só que aí eu vou repetir mais uma vez, o acesso não garante qualidade. Então, agora que a gente tem um acesso de qualidade, a gente precisa avançar. E avançar significa dar qualidade a esse acesso. Tá? Tanto que eu trouxe um outro gráfico aqui para vocês, que é um gráfico de 2002 e 2006 sobre total de pretos e pardos no ensino superior. Em 2002, percebam que a gente tinha 375 mil, mais ou menos, negros nas instituições públicas de ensino superior, 562 no ensino privado, e isso totalizava quase 1 milhão de pretos e pardos em ensino superior em 2002. Percebam em cima que mostra o dado de 2006, que a gente tem quase 500 mil, a gente avançou para quase 500 mil no público, só que olha o avanço no particular, na privada. A gente vai para quase 1,3 milhões de pessoas com acesso à educação em instituições privadas de ensino superior, e mais do que isso, né, a gente já salta de quase 1 milhão para 1 milhão e 700 pretos e pardos com acesso à educação. Mas vale lembrar também, né, pessoal, que ainda assim a universidade pública ainda está um pouco restrita à população negra. Ela está mais, as pessoas da cor branca têm mais acesso por conta de terem mais dinheiro para investir na educação básica. Eles conseguem estudar mais anos e conseguem passar no vestibular. Né? Em contrapartida, as pessoas pretas e pardas, que são os mais pobres da nossa sociedade no geral, precisam usar das políticas públicas, como por exemplo FIES,
né, ProUni, para conseguir ingressar na universidade de alguma forma. Daí fica esse descompasso. Por isso que é importante a análise mais aprofundada desses dados. A gente avançou no acesso através de ProUni, FIES, várias políticas públicas. Agora a gente precisa dar qualidade a essas coisas. Beleza? Fica o convite também de vocês entrar lá no site do Atlas, tá? Da educação. E aqui eu trouxe mais um gráficozinho assim, só para a gente finalizar, que é um gráfico para mostrar para vocês brancos e negros no Brasil, 2004 e 2013. Olha o avanço que a gente teve. Em 2004, 10% da população mais pobre, quase 73% dos 10% mais pobres no Brasil eram negros. Em contrapartida, quase 87% do 1% mais rico do Brasil era branco. Então, assim, os mais ricos, quase 90% eram brancos e dos mais pobres, quase 73% eram negros. E aí, em 2013, a gente teve um leve avanço, né? No sentido de o 1% mais rico do Brasil, ele caiu um pouco dos negros, mas é um leve avanço, é muito pouco. Tá? Ele caiu para 84%, enquanto os 10% mais pobres, houve um aumento dos negros. Então, assim, a gente precisa ainda melhorar a qualidade da educação para que essas pessoas possam ter acesso a mais renda com relação a dados econômicos. E aí fica o convite para vocês, mais uma vez, entrar no Atlas Brasil, lá.org, que ele tem exatamente esse mapa, que é o mapa do IDHM. Se vocês observarem esse mapa que eu estou mostrando para vocês, vocês vão perceber que o IDHM de maior qualidade se concentra na região sudeste, enquanto as regiões norte e nordeste, elas concentram os IDHMs piores. Isso por conta do acesso a políticas públicas de qualidade que levem eles realmente a uma transformação. Fica aqui meu agradecimento à professora Mara por ter ajudado vocês a contribuir aí com as políticas públicas, o entendimento de alguns dados. E no que precisarem, podem entrar em contato comigo, que eu sempre vou estar disposto para ajudar vocês, beleza? Grande abraço, pessoal. Até mais.